Avivamento. Sem dúvida, esta é uma das palavras mais desgastadas no vocabulário evangélico brasileiro. Mas quando Leonard Ravenhill escreve sobre o avivamento, ele não toma partido entre carismáticos e tradicionais, e nem toma conhecimento das questões debatidas entre eles. Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Ivan Cleito e seja bem-vindo ao canal Leia Comigo. Hoje eu quero falar com vocês sobre este livro aqui, ó. Que livro fantástico, incrível! Mas antes de falar sobre esse livro, eu quero te pedir para que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, fazendo assim você estará me ajudando por demais. Também não deixe de me seguir lá nas redes sociais, no Instagram, @pb.ivan_clayton. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Nesse primeiro trimestre de 2023, estamos estudando na nossa escola bíblica dominical esse tema, Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E foi através desse tema sobre avivamento que eu conheci o livro de Leonard Ravenhill, que é esse que eu trago em mãos, Por que Tarda o Pleno Avivamento? Que livro fantástico, que livro incrível! Confesso que eu sinto muito por não ter conhecido ele antes, mas graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecê-lo ainda em vida e pude ter a oportunidade de estar lendo. Ele é um livro consideravelmente pequeno, não é um livro grande, tem um pouco mais do que 150 páginas, foi publicado pela editora Betânia no ano de 2014, a sua primeira edição de 1989. E Leonard Ravenhill, ele tinha como amigo íntimo um outro grande escritor, a W. Tozer, que inclusive chama Leonard de o profeta levantado por Deus para despertar a igreja para sair dos desvios espirituais. Embora eu tenha dito que este é um livro pequeno e que você certamente conseguiria lê-lo em 1 hora ou um pouco mais, eu não recomendo que você faça assim. Que você leia ele com atenção, com calma, absorvendo cada ensinamento do autor. Até porque não espere que ao ler este livro você vai encontrar aqui palavras brandas, palavras das quais semelhantes ao que você estaria lendo, por exemplo, um livro de autoajuda. Muito pelo contrário, o autor ele apresenta de uma forma mais incisiva a mensagem, de uma maneira mais enérgica. Inclusive, em alguns momentos, ele usa palavras até um pouco mais duras. É o tipo de mensagem da qual você provavelmente foi ou irá a um culto e ouvirá alguém transmitindo uma mensagem e você sairá dali dizendo: hoje o pastor desceu o cajado. É mais ou menos dessa forma. É uma mensagem que realmente nos tenta nos impactar, procura de alguma forma bater no cerne da questão. Por que está tardando o avivamento? E uma das questões levantada pelo autor é inclusive o fato de nós estarmos tão acomodados na situação em que estamos. Que nós desejamos de fato viver o sobrenatural, o espiritual de Deus, que Deus derrame do seu poder, vivamos como a igreja primitiva, os sinais e prodígios, mas nós estamos tão acomodados e satisfeitos na nossa zona de conforto que não queremos dar um passo adiante em relação ao avivamento. Observe este exemplo para que você possa compreender o teor da mensagem do autor inserida nesse livro. No capítulo de número 4 do livro, traz o tema Onde estão os Elias de Deus? Ele se utiliza da frase de Tiago, lá no capítulo 5, versículo 17 no Novo Testamento, onde diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, Elias era semelhante a nós no que diz respeito à sua área carnal, física, sentimental. Mas ele vai além ao dizer que, porém, contudo, nós não somos semelhantes a Elias. No que diz respeito à sua vida espiritual, o quanto ele se dedicava a Deus, o quanto ele buscava a Deus, ele se consagrava a Deus, ele entregou a sua vida por completo a Deus para de fato viver o avivamento real, diário na sua vida, a ponto de poder também impactar e ser chamado como perturbador de Israel, embora saibamos que ele não foi, mas que ele impactou uma nação com a sua mensagem, com a sua vida, a forma, a maneira como ele era utilizado por Deus como instrumento. Um outro exemplo, nesse mesmo capítulo de número 4,
É quando Elias está no Monte Carmelo, junto àqueles profetas de Baal, os mais de 400 profetas, juntos com os profetas de Azera. E ali ele clama, ou ele faz um desafio àqueles profetas, para que o Deus que respondesse com fogo seria o Deus de fato verdadeiro. E sabemos muito bem pela história bíblica que os profetas não conseguiram efeito ou não conseguiram resultado, porque Baal não lhes respondeu, simplesmente porque Baal era um Deus falso, um Deus que não era real. Mas Elias, quando clama a Deus, ele faz uma oração um tanto quanto simples. A sua oração em poucas palavras, em público, dizendo: ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mostra-te, demonstra, manifesta que tu és o Deus de Israel e que eu sou o teu servo. Responda para que agora todos saibam que somente o Senhor é Deus. E olha essa frase que é incrível, que na realidade Leonard utiliza-se de um outro escritor na frase, mas inserida dentro desse capítulo de número 4, onde ele diz assim, o escritor E.M. Bonds está com razão quando afirma que só pode fazer uma oração curta e poderosa em público quem mantém uma longa e poderosa comunhão em secreto. Que maravilhoso! E de fato, quantos que querem experimentar do avivamento de Deus, mas que não oram mais, não jejuam mais, não consagram mais a sua vida. Igrejas estão superlotadas com pessoas vazias de Deus, cheias de mensagens que elevam o seu ego, massageiam o seu ego, o seu sentimento, mensagens de autoajuda, mas pouca ajuda do alto. Todo grande avivamento, seja desde o início da era da igreja, lá com os apóstolos, quando eles receberam a descida do Espírito Santo, naquele cenáculo, onde mais de 120 pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo e foram ali revestidas de poder para pregar o Evangelho até os confins da terra, seja ali ou em todo e qualquer grande avivamento da história da igreja, o ponto de partida foi o povo se arrepender, se humilhar, se render aos pés de Deus, se converterem dos seus maus caminhos. A oração fazia parte de todo esse processo. E nós vemos hoje pouca oração em nosso meio, infelizmente. E essa é a realidade tratada não apenas pelo livro de Leonard Ravenhill, mas também pela própria palavra de Deus. Todos quanto anseiam pelo avivamento precisam entender que se nós não nos humilharmos perante Deus e não buscarmos de fato e verdadeiramente a face de Deus, nós não vamos experimentar do avivamento. Será um fogo de palha, simplesmente e infelizmente. Temos visto nesses últimos dias que uma reunião iniciada por alguns jovens em uma universidade lá no estado de Kentucky, nos Estados Unidos, uma universidade chamada Asbury. Me perdoe se eu estou falando errado a pronúncia, tá? Porque até o português eu não sei falar direito, quanto menos o inglês. Mas até o momento em que eu estou gravando este vídeo aqui, já são mais de 300 horas em um culto ininterrupto, aonde está havendo louvores, aonde está havendo pregação, oração, quebrantamento, conversão de almas. Não podemos ainda dizer que esse é um grande avivamento que está sendo experimentado lá nos Estados Unidos. Mas o que nós podemos dizer através deste ato, deste acontecimento, é que não podemos nós nos acomodar e ficarmos apenas como meros espectadores, ficando na janela ou a olhar de camarote, mas nós precisamos também tomar ação. Também precisamos, como igreja do Senhor, que fazemos parte desse grande organismo vivo, desse grande corpo do qual o cabeça é Cristo, nós precisamos nos voltar para Deus. Nós precisamos correr até os pés de Deus e clamá-lo sem receio, sem obstáculos, e compreender de que Deus ele merece o nosso melhor, que Deus ele merece realmente a nossa vida ser entregue nas mãos dele. É claro que eu não quero transformar esse vídeo numa pregação ou num sermão, enfim, não é esse o objetivo do vídeo, obviamente. O meu objetivo é que você venha conhecer, assim como eu conheci, este livro,
porque tarda o pleno avivamento. Mas nós não podemos, como cristãos, ficarmos restritos apenas à leitura, apenas ao conhecimento teórico. Precisamos, de fato, dobrar os nossos joelhos, clamar a Deus, colocar em prática aquilo que temos aprendido, não apenas através dos livros cristãos, mas especialmente por aquilo que temos aprendido por intermédio da palavra de Deus. Que possamos não apenas sermos bons ouvintes, mas principalmente bons praticantes. Então, eu recomendo que você faça a leitura deste livro, mas ao término dele ou ao decorrer enquanto você estiver lendo, você se debruce aos pés do Senhor, você clame a Ele, você volte a compreender de que a solução para a igreja, não apenas nacional, mas mundial, é nós estarmos, colocar Deus no centro das nossas vidas. Somente assim poderemos atravessar por todas as adversidades. Vivemos dias onde está tudo polarizado, onde as pessoas infelizmente têm colocado A e B, ou têm excluído A e B, têm feito decisões, seja na área social, política, filosófica, teológica, etc, etc. Mas o que nós precisamos compreender é que quem comanda e quem controla a nossa vida ainda continua a ser Deus. Que aprendamos através do avivamento verdadeiro e real, que já foi experimentado pela igreja ao longo dos séculos, que nós podemos ainda experimentar um avivamento nos nossos dias. Eu creio piamente nessa palavra, que nós estamos prestes a contemplar com os nossos olhos um derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todos os jovens e idosos, sobre todos quanto buscam incansavelmente a Deus. Deus, Ele tem muito mais para nos oferecer do que bênçãos materiais, mas existem coisas espirituais das quais Deus tem nos prometido por intermédio da sua palavra e que podem ser derramados sobre a tua vida, sobre a minha vida e sobre a vida de cada um de nós. Se você gostou desse conteúdo e ele foi edificante para você de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de ativar o sino das notificações. Além do mais, eu peço para que você também deixe aqui embaixo nos comentários se você já leu este livro, se você já teve a condição e a oportunidade de estar lendo. Eu confesso que este livro eu li em PDF, eu li pelo celular e eu acabei ganhando esse livro aqui de um amigo, do presbítero Mateus. Deus abençoe a sua vida, presbítero, por ter me presenteado com este livro aqui, que eu não tenho dúvida que eu não vou ficar apenas em uma leitura, eu vou continuar lendo ele em outras ocasiões, porque é um livro que certamente trouxe-me edificação e ainda pode trazer muito mais. Deus abençoe a tua vida. Até a próxima e tchau!